Olá a todos, meu nome é Arthur Pietro Sponchiado, estou no quarto ano de Engenharia Civil e eu estudo na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no Centro de Ciências Exatas e Econômicas no campus de Cascavel. Ah, Nesses últimos meses eu venho desenvolvendo um projeto em parceria com a Fundação Araucária, que tem como objetivo fazer análise experimental de vigas coladas mistas de madeira e aço. O meu orientador é o professor Alfredo Petrowski e os outros autores que colaboraram no desenvolvimento desse projeto foram o professor Matheus Coure Petrowski, a doutoranda Desirê Couraça Roça e a acadêmica Júlia Martinazzo. Então, esse projeto nós buscamos utilizar o material principal utilizado nesse trabalho foi a madeira, e pois ela apresenta diversas vantagens como material estrutural em relação aos materiais tradicionalmente utilizados no mercado, sendo eles um dos principais a sustentabilidade dela, pois ela é um material de fonte natural e renovável, além de precisar de menores quantidades de energia para sua produção, e também por se tratar de um vegetal no seu processo de crescimento, a árvore em si, ela absorve o dióxido de carbono da atmosfera e aí libera oxigênio através do processo de fotossíntese. E, contudo, mesmo com os muitos aspectos positivos que a madeira nos traz, observa-se uma dificuldade na sua confecção de, por exemplo, principalmente de estruturas de grande porte, pois as dimensões das peças de madeira, elas são peças de madeiras comercializadas, elas são bem reduzidas, pois essas geralmente são retiradas de florestas, de árvores de florestas de reflorestamento. Então, nesse aspecto, surge a madeira laminada colada, que consistem na solidarização de peças laminadas de madeiras de menores portes através de um adesivo, assim confeccionando ah, peças com maiores dimensões, e as quais possuem um certo controle de qualidade que acaba fazendo com que essas sejam reconhecidas internacionalmente. E assim, como momento da utilização de madeira laminada colada, houve o surgimento de novos métodos de pesquisas voltados para o aprimoramento desses mesmos, como a utilização de barras de aço ou mesmo outros materiais compostos para o aumento das qualidades desta madeira. Tal método foi denominado como uma madeira laminada colada armada. Os objetivos gerais dessa pesquisa consistem em avaliar o desempenho das vigas em madeira laminada colada armada, confeccionadas com madeira de pinos, chapas de aço SAI e adesivo bicomponente à base de resina epóxi. Como os objetivos específicos, nós temos a avaliação da executabilidade das vigas de madeira laminada colada armada, também estudar experimentalmente o desempenho estrutural das vigas de madeira laminada colada e de madeira laminada colada armada, com diferentes configurações de reforço, por meio de ensaio de flexão a 4 pontos. E por fim, avaliar a capacidade de carga das vigas, o modo de falha e o desempenho do reforço em chapa de aço em relação à rigidez, ductilidade e a capacidade de resistência da seção de madeira e da resistência da seção de reforço. Essa pesquisa em si foi desenvolvida no Laboratório de Tecnologias e Estruturas de Madeira e no Laboratório de Engenharia e Materiais de Engenharia. Com o primeiro passo, a gente teve a aquisição, secagem, seleção, caracterização e beneficiamento da madeira, seguindo os critérios normativos da NBR 7190/2022, e executamos 5 pares de vigas, sendo elas 2 vigas de madeira laminada colada sem reforço, 2 vigas com reforço externo de aço de 1,2 milímetros de espessura, 2 vigas com reforço interno de aço de 1,2 milímetros de espessura, mais 2 vigas de reforço externo de aço com espessura de 3 milímetros e, por fim, 2 vigas com reforço interno de aço de 3 milímetros de espessura. As vigas realizadas ensaiadas possuem uma seção
de 6,5 centímetros por 14 centímetros de altura e um comprimento total de 2,30 metros. Essas vigas foram ensaiadas em ensaio de flexão a 4 pontos. Após o ensaio de flexão a 4 pontos, conseguimos obter a carga máxima que cada viga poderia suportar. Após o, após, o, após o término do ensaio de flexão a 4 pontos, obtivemos a carga máxima que cada viga conseguiu suportar. E através desse quadro apresentado, podemos mensurar as médias das repetições. E a partir disso, conseguimos determinar que a viga de madeira laminada colada armada, com reforço de chapa de 3 milímetros na região externa, demonstrou melhores resultados. Vale ressaltar que algumas das vigas elas tiveram carga de ruptura um pouco reduzida em comparação às outras. Isso se deve a possivelmente falhas provenientes das lâminas de madeira e também possivelmente a devido falhas no processo de colagem, o que acabou reduzindo, de certa forma, a carga que cada viga poderia suportar. Isso fica bem evidente na viga de madeira laminada colada de 3 milímetros externa, onde na primeira repetição conseguimos atingir cargas de aproximadamente 6.000 quilos. Já na segunda repetição atingimos cargas da ordem de 4.800 quilos. Na imagem ao lado podemos ver alguns dos defeitos, e sendo um deles, inclusive, da viga de uma lamelada colada armada de 3 milímetros na região externa. Ainda fazendo uma análise em relação aos tipos de tratamento das vigas, podemos observar que as vigas com tratamento de lâminas na região externa nos resultaram em dados em cargas de ruptura mais elevadas comparados aos reforços internos. E a partir disso, utilizando somente as vigas com reforço externo, fizemos uma comparação com a viga de madeira laminada colada, a simples. A partir disso, nós fixamos uma carga de 1.000 quilos e definimos as flechas. E observamos que para as vigas laminadas coladas armadas de 1,2 milímetros, reforçado na região externa, nós tivemos uma redução de 28,2% da flecha em comparação à viga laminada colada e de 41% para a viga laminada colada armada de 3 milímetros com reforço na região externa. Também, utilizando algumas limitações de flechas pré-estabelecidas pela NBR 7190 de 2022, nós determinamos as cargas da viga estaria suportando para aquela limitação. E observamos que a viga de madeira laminada colada armada de 1,2 milímetros, né, com reforço externo, ela apresentou um aumento de 39% da carga em relação à madeira laminada colada e a de 3 milímetros apresentou um aumento de 70%, o que pode ser visualizado no gráfico. Por fim, podemos concluir que as vigas com reforço em aço externo de maior espessura, no caso 3 milímetros, elas apresentam melhores desempenho, incluindo a resistência e a rigidez, a execução dos reforços. Embora ela tenha melhorado o desempenho mecânico, fica dependendo da qualidade das lâminas utilizadas. Pode-se determinar que as vigas com reforço em aço interno melhoraram no quesito ductilidade, ou seja, na capacidade de se evitar fraturas frágeis não avisadas. Por fim, eu gostaria de expressar a minha sincera gratidão ao meu orientador, o professor Alfredo Piotrowski, e também ao professor Matheus Coure Piotrowski, que propôs a ideia desse trabalho e também pela sua orientação valiosa. Também gostaria de agradecer à Fundação Araucária e à UniOS, que forneceram os recursos necessários. Também esse trabalho ele foi resultado do esforço conjunto de muitas pessoas e eu sou profundamente grato por todas essas contribuições que tornaram possível na sua realização. Muito obrigado.